E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma das melhores partidas de xadrez em termos de qualidade técnica que você vai ver na sua vida. Quando alguém perguntar o que é uma partida bem jogada, mostra esse vídeo para a pessoa porque você vai sair daqui boquiaberto com a qualidade do jogo do Fabiano Caruana. Estamos agora no round 2 do Freestyle Chess e o Fabiano Caruana está jogando contra ninguém mais, ninguém menos do que o melhor jogador do mundo, Magnus Carlsen. Estamos no formato Fischer Random também, então você vai ver que as peças estão todas atrapalhadas aqui no tabuleiro, mas nessa posição específica o Fabiano começa com o peão na casa de D4. Temos a resposta simétrica por parte do Magnus, peão em D5, e o Fabiano começa a trazer os cavalos que começam no canto nessa posição para o centro do tabuleiro, com o cavalo na casa de C3. E aqui o Magnus decide que está na hora de desenvolver o bispo e joga peão na casa de B6, não visando um fianqueto, porque normalmente você não fianqueta o bispo para ele ficar mirando um peão fixo no centro do tabuleiro, mas sim porque o Magnus quer ativar o bispo através da casa de A6 e ficar cravando o peão de E e impedindo que o Caruana conteste o centro do tabuleiro. Então o Fabiano Caruana decide por fazer o roque, e sim, no xadrez Fischer Random você pode fazer o roque normal, e a regra do roque é, contanto você não tenha mexido o rei ou a torre, ou não tenha nenhuma peça no meio do caminho, você simplesmente vai cair nas casas normais. Então aqui o rei e a torre simplesmente trocam de lugar, e o Magnus faz o roque também, o rei e a torre simplesmente trocam de lugar. É curioso, mas logo logo você se acostuma. Temos bispo em F4 por parte do Caruana, pressionando o ponto C7, e bispo em A6 cravando o peão de E e impedindo que o Caruana utilize dele para contestar o centro do tabuleiro. Então o Caruana joga G3, ativando o bispo de casas claras, pressionando o peão, e o Magnus responde com o peão na casa de C6. É um lance passivo, rouba a casa do cavalo, né, mas o Magnus tem o plano de trazer o cavalo para a casa de D7. Temos então dama em D2 por parte do Caruana, preparando para trazer a torre para a casa de E1 e bater no centro com o E4, né, tomar controle da partida. E o Magnus acredita que ele pode fazer o mesmo, não com a ideia de dama em D7, torre em E8, que provavelmente o que ele deveria ter feito, mas sim com uma ideia um tanto claustrofóbica de cavalo em D7, preparando o E5 da mesma maneira, só que tirando casas da dama. Temos então torre em E1 por parte do Caruana, sai da cravada do bispo e libera a movimentação do peão de E, o Magnus joga E5 com tempo no bispo, ou pelo menos ele imaginava que teria tempo no bispo, e nessa posição, no oitavo lance da partida, Fabiano Caruana já está simplesmente ganhando se ele encontrar o lance crítico. Eu te convido a pausar o vídeo nesse momento e tentar encontrar por conta própria qual foi o lance brilhante que o Fabiano Caruana jogou para pegar uma posição vencedora contra Magnus Carlsen, o melhor jogador do mundo, quiçá da história, em apenas 8 lances. Para aqueles que foram capazes de encontrar, meus parabéns, o lance é peão na casa de E4. Para você que não viu, não tem problema, né? É um lance dificílimo, você tá sacrificando o bispo, mas qual é a compensação? Lembra que eu falei que a dama do jogador de pretas estava meio sem casas? Pois é, a ameaça é ganhar um peão na casa de D5. Se você tomar o bispo, o Magnus, né, vai perder a dama depois de E toma D5. Simplesmente não tem uma maneira boa de você, né, salvar aqui a sua posição. Você pode colocar um cavalo no meio do caminho, torre toma com tempo na dama, você pode tirar a dama, peão toma com tempo na dama também, e você vê que a posição aqui do Magnus é completamente abandonável. Por consequência, o Magnus pensa por algum tempo, e o curioso é que o Caruana jogou esse lance E4 com 3 segundos de reflexão, certo? Ele estava com 4 segundos, 8 minutos e 4 segundos no relógio, tem 2 segundos de acréscimo e ele jogou E4 com 8 minutos e 3 segundos no relógio. Ele perdeu 1 segundo, né? Então ele pensou apenas 3 segundos para jogar esse lance. É uma pedrada, né? E já ameaça que ganha material. O Magnus pensa por 2 minutos e ele encontra não uma refutação, mas o lance que leva à melhor chance do jogador de pretas seguir na partida e pelo menos não perde nenhum material. Ele encontra C5, batendo no centro do tabuleiro. Esse lance é muito forte, ameaça ganhar um peão aqui na casa de D4 de maneira direta, tá ofertando a troca, né, do peão, basicamente do peão de D pelo peão de D, e o Caruana simplesmente então toma o peão de E5 com a ideia de que agora o meu bispo não está mais sob ataque, depois eu vou tomar o peão de D5.
E ao invés de retomar de maneira imediata, o Magnus avança o peão que ele ia perder de qualquer forma. Temos o cavalo vindo para a casa de D5 e agora sim o Magnus retoma na casa de E5. E parece que o Magnus se safou de tudo aquilo. Ele não perdeu material, as brancas têm, é claro, esse forte cavalo aqui na casa de D5, mas é só isso, né? Tá tudo tranquilo. E o Fabiano Caruana diz: meu amigo, você não sabe o que é jogar esse formato contra mim. Eu vou te mostrar que quando a gente tira a preparação de abertura, eu sou o melhor jogador no planeta Terra. E o Fabiano Caruana joga para os princípios básicos do xadrez. Ele vê uma cadeia de peões e ele joga peão em B4, simplesmente rompendo a cadeia de peões para gerar fraquezas. E aí você começa a perceber que a posição do Magnus está cheia de problemas, porque a ameaça é simplesmente tomar em C5, gerar uma debilidade imensa aqui e ameaçá-la com cavalo em B3 e não tem uma boa resposta. Você, é claro, não deve capturar, isso apenas melhora a dama do jogador de brancas e tem a ideia de cavalo em E7 e você vai ter que entregar a dama, né, se esse cheque vier, porque senão é cheque mate, e se você não toma, joga um lance aleatório, né? Aqui o Caruana mesmo vai tomar, vai gerar essa debilidade na casa de C5, vai trazer o cavalo para B3 ameaçando, e ele tem muito jogo, né? E é tremendamente difícil de lidar com as ameaças de cavalo em E7 e defender esse peão ao mesmo tempo. Tipo, defender de torre, tem cavalo por, torre por e dama por D4, né? Um duplo que ganha o material de volta. Então, qualquer que seja o caso, o Caruana com esse lance B4 tá gerando uma série de problemas pro Magnus que tá bem subdesenvolvido, né? Então, o Magnus decide por cavalo em C4, tentando causar problemas, né? Aproveita que o cavalo vem com tempo, desloca a dama dali e dama em E2. Beleza, agora a dama não tá mais defendendo o peão de B, mas você ainda não deve tomar. E o Caruana ainda está ameaçando tomar e jogar cavalo em B3, e nessa posição existe até a possibilidade do Caruana estar ameaçando cavalo em F6 em algumas linhas, tá? Porque tem uma ideia aqui de cavalo em F6, peão toma e dama em G4, de repente com o rei em H7 você pode avançar o peão para tentar trazer o bispo, e é uma posição muito difícil de defender para as pretas, mesmo que objetivamente talvez com o bispo em C8 pretas consigam talvez segurar. No entanto, o que o Magnus faz é ir para a decisão prática, ele joga torre, toma cavalo, né? Ele joga torre por D5, ele sacrifica a qualidade, nós temos peão toma, e depois ele troca damas e ele recupera a qualidade com essa combinaçãozinha bem legal, né? Então ele sacrifica a qualidade e recupera o material com o cavalo em B2 logo na sequência, ameaçando as duas torres ao mesmo tempo. Problema disso tudo pro Magnus, apesar de materialmente as coisas estarem iguais, torre em 1, bispo toma, torre toma, é que basicamente tudo que podia estar de errado com a posição do Magnus está de errado, né? As peças dele estão mal desenvolvidas. O Caruana tem um peão central, passado por sinal. O Caruana tem o par de bispos jogando muito bem. O Caruana tem, né, uma estrutura de peões bem melhor. Peças mais ativas, tudo na posição tá completamente a favor do Caruana. E essa torre na coluna aberta vai infiltrar. Então, D3 tentando trocar peões, torre em E7, ameaçando logo o peão da casa de A. G5, o Magnus tentando, né, desesperadamente resolver o problema da falta de atividade de peça dele, sacrificando um peão para botar o bispo para jogar, porque G6 seria lento demais. O Caruana aceita, depois temos C por B4, tomando o peão, mas, né, deixando a estrutura horripilante, torre por A7 e B5. Aqui nós temos agora D6 por parte do Caruana, simplesmente avançando o peão, cavalo em B6, D7, avança o peão mais uma vez, eu vou promover, você vai fazer o quê? Ele volta o cavalo, nós temos aqui um ataque em cima do cavalo, então o Magnus promove aqui, eu sacrifico a torre, mas eu ganho um cavalo. Mas não, Caruana só joga cavalo em B3, calmo, tranquilo, não tem pressa para promover, ele não precisa perder material para isso. Temos então, cavalo toma D7, sacrificando o cavalo no peão que ia promover de qualquer forma. Torre toma, D por C2, né? A promoção tá muito bem contida. Bispo em E4 por parte do Caruana ameaçando o peão de C. Torre em C8 e torre em D8 cheque, forçando uma troca de torres e argumentando agora que esse peão vai cair, quer o Magnus queira ou não. Em apenas 25 lances numa partida controladíssima, Caruana vence Magnus de uma maneira que fazia muito, mas muito tempo que eu não via ele perder. É uma partida linda, assim, qualidade técnica incrível por parte do Caruana.
Se você gostou da partida e principalmente se você gostou da análise, deixa o like no vídeo, é de graça, me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se não for inscrito. Um abraço e até a próxima.